Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem por aí? Que ótimo, hein? Que ótimo! Ufa! A sexta-feira chegou, não é? Que coisa boa, que seria da semana sem a sexta-feira? Hoje é aniversário de Campinas, 14 de julho, 243 anos de emancipação política, a cidade de Campinas. Meus amigos, o nosso Visão Geral de hoje vai tratar de um assunto que você pode, de repente, até não estar assim tão familiarizado, mas já ouviu falar. Às vezes as pessoas que vão ao médico ou aos médicos por um determinado problema, uma doença, quando não resolve, alguém chega e fala, procura um ortomolecular. Pois é, nós não estamos com nenhuma doença, mas procuramos um ortomolecular para entrevistar hoje aqui no nosso Visão Geral, Dr. Odimar Pinheiro, especialista em medicina ortomolecular. Eu vou fazer uma consulta de graça aqui hoje, né? E vocês também. Doutor, muito obrigado pela presença aqui e por aceitar nosso convite, viu? Eu que agradeço o convite, a oportunidade de informar. A informação hoje é fundamental, porque sempre foi e sempre será. É verdade, tá? É verdade. É muito importante a informação e de desmistificar, de repente, o termo ortomolecular, que muita gente pensa que é uma coisa que veio de outro planeta, da NASA, mas não é nada. Bom, molecular de molécula. Orto é equilíbrio da molécula. Equilíbrio da molécula. Tá, que equilíbrio que eu me refiro? Equilíbrio químico. Tudo que ocorre no nosso organismo são consequências de reações químicas. Sei. E para que essas reações ocorram de maneira adequada, nós precisamos dar condições para o nosso organismo para isso. E essas condições são dadas através do quê? O que o nosso corpo precisa, basicamente, para a gente viver? Nós precisamos de oxigênio, que a gente respira. E precisamos de nutrientes. Sim. Vitaminas, minerais, aminoácidos, proteína, carboidrato, óleos, elementos, etc. Que vem da onde? Da alimentação. Da alimentação, muito bem. Bom, já deu para perceber, né, que o doutor fala bem, nós vamos aqui ter uma aula hoje. Deixa eu falar um pouquinho aqui do doutor Odimar Pinheiro, mais de 35 anos de formação médica. Doutor Odimar atua nas áreas de medicina ortomolecular, medicina anti-envelhecimento. Será que foi por isso que convidaram aqui o senhor para entrevistar? Anti-envelhecimento? Talvez, hein? Pode ser. Obesidade? Acho que foi mesmo. Obesidade, modulação hormonal masculina e feminina, nutrologia e clínica geral. Doutor, a nutrologia é uma especialização da medicina? Ela de uns anos para cá, ela se tornou uma especialidade médica. Assim como tem cardiologia, como tem reumatologia, etc. A nutrologia é uma especialidade médica. E a ortomolecular? A ortomolecular não é considerada uma especialidade médica. Sim. Mas ela é reconhecida como prática médica. Prática médica. Tá, você precisa ter uma formação adequada para isso. Precisa ser médico, né? Precisa ter feito medicina, tudo, para poder ser um médico ortomolecular. O que eu falei no começo aqui na abertura, que pode de repente soar até como uma brincadeira, mas é verdade. Eu já vi muitas pessoas passarem por vários problemas que, não sei, a medicina também, não sei se ela é uma ciência exata. Às vezes ela não descobre o que é. E até já falaram para mim, por que você não procura um ortomolecular quando foi acometido por uma tosse que não parava nunca na minha vida? A ortomolecular seria, na visão do povo, assim, o último reduto, não? Eu não diria o último reduto. É que a nossa visão é voltada à saúde. A medicina convencional não é crítica, é um comentário. Até porque o senhor está nela, né? Exatamente, porque eu faço parte dela. A minha formação é a medicina convencional. Só que, há 25 anos atrás, eu já tinha 10 de formado, eu resolvi que eu não iria ficar a minha vida inteira tratando e dando remédio para as pessoas. Eu fui em busca de algo dentro da medicina, onde em vez de tratar, eu fizer com que as pessoas não ficassem doentes. Prevenção. Então, o meu foco é saúde. E a gente vê a pessoa como um todo. Coisa que a medicina convencional tem as especialidades médicas. Então vai para um médico, vai para o outro, A gente vê a pessoa como um todo. A gente busca sempre a melhor performance, deixar a pessoa sempre na melhor performance. Aí entra saúde física, a saúde mental. O que é saúde mental? Memória, raciocínio,
concentração, a saúde emocional, que é importante, e por último a saúde estética. Sim. Então a gente engloba todas essas saúdes, tá? E isso a gente, através de exames específicos, a gente consegue detectar essas alterações. Mas, doutor, mas a ortomolecular trata a doença, cura, dá remédio, Sim. também tudo. A partir do momento que você encontra uma pessoa com algum problema, uma disfunção, algo de errado aconteceu ou está acontecendo. Sei. E geralmente é a parte nutricional. A base da medicina ortomolecular é a nutrição. Como eu falei, nós precisamos de duas coisas, oxigênio e nutrientes. Sim. Mas hoje a gente sabe, hoje o que eu falo, eu sei de quanto tempo. Sei. Por mais que a pessoa se preocupe com a alimentação, a gente não consegue suprir totalmente as nossas necessidades. Eu vou justificar isso aí. Existem fatores que fogem do nosso controle. Se eu perguntar para você, Alberto, como é a sua alimentação? Você me responde, é ruim. Eu falo, Alberto, bom, se você quiser se tornar uma pessoa saudável para viver mais e melhor, você tem que mudar isso. Tá então certo. você vai passar com uma nutricionista, que eu tenho no consultório. Tá. Depois você volta a falar comigo. Aí você vai e volta. Como é que está a sua alimentação? Está ótima. Resolveu o seu problema? Não. Você Desculpa. Você diminuiu o problema. Tá. Aí você fala assim, mas por quê? Eu melhorei minha alimentação, eu estou com uma orientação nutricional. O que precisa mais? O problema não é questão de precisar. É questão de você não conseguir uma alimentação plena. Se você tiver um prato colorido, bem equilibrado, tudo aquilo que você vai comer, aquilo, por exemplo, você vai comer verdura, legumes, aquilo não foi colhido de manhã cedo e você está comendo isso aqui na hora do almoço. Então você vai comer uma cenoura, por exemplo, essa cenoura ela foi colhida faz 15 dias. Sim, entendi. E isso o resto. Mas então a gente tem que morar no sítio, né? Pois é, mas só que a gente não consegue. Né, doutor? Então são fatores que não tem como você mexer. Melhorar a sua alimentação eu consegui. Tá. Agora, o fato do tempo que o alimento demora para chegar no seu prato, isso não tem como mexer. E um outro detalhe importante, Roberto, que os alimentos vêm da onde? Do solo, da terra. Claro. Há 20 anos atrás, eu já escutava que o solo nosso estava pobre em nutrientes. De 20 anos para cá, melhorou ou piorou? Piorou, claro. Então nada melhora. A agricultura moderna, ela não está preocupada com a qualidade do alimento. Ela vai plantar, colocar muito fertilizante, colher e vender. Isso rápido. Quanto mais rápido ela fizer, mais lucro vai ter. Poder econômico, então né? o alimento já sai com uma deficiência. Demora um mês para chegar na sua mesa. Metade ficou para trás. Doutor Odimar, o senhor consegue me explicar de maneira simples e objetiva que eu entenda o que são radicais livres? Bom, vamos voltar no oxigênio. São tudo coisas básicas. Eu estava dizendo para você, a gente tem que começar a valorizar as coisas simples da vida. Coisa que a gente não faz. Coisa simples a gente não valoriza. Quando nós respiramos, 95 a 98% desse oxigênio que nós respiramos, ele é vital. Nós precisamos dele. Sem dúvida. 2 a 5% desse oxigênio, ele vai fazer no nosso organismo o que faz no metal. Ele vai nos oxidar, enferrujar. Enferrujar. Tá? E nessas reações de oxidação, que isso ocorre no teu corpo todo, vão acontecer reações químicas e vão desenvolver partículas elétricas muito instáveis, que são chamados de radicais livres. Esses radicais, eles não se ligam a molécula nenhuma. Eles vão atacar a parede de célula saudável, mudando a estrutura dessa célula. Essa mudança de estrutura vai ocasionar um problema de saúde para você. Tumor, doença degenerativa, inclusive acelerando o nosso processo do envelhecimento. E qual que é e como combater? Bom, nós temos no nosso organismo substâncias que a gente chama de antioxidantes, para diminuir a ação desses radicais livres no nosso organismo. E através, volto a repetir, da nutrição, da alimentação, você consegue ingerir alimentos que atuam como antioxidantes, que não é plenamente satisfatório,
pela deficiência que eu falei há Sim, pouco. sim, Então a perfeito. gente tem que usar suplementos. Por exemplo, vitamina E, beta-caroteno, vitamina C, são suplementos que no dia a dia a gente não consegue através da alimentação. Então esses suplementos eles vão atuar no nosso organismo como antioxidantes, diminuindo a ação desses radicais livres. Bom, vou fazer uma pergunta acerca desses suplementos, dessas vitaminas. A falta da vitamina causa problema. O excesso também? De algumas sim, não são todas. Tá? É. Tem algumas vitaminas que pode dar problema hepático quando é fornecida, suplementada em excesso. Tá? Então a gente tem esse cuidado. Por isso que a gente tem que... Mas o senhor tem esse cuidado, se eu for lá e me fizer uma consulta, mas se eu entrar na farmácia e resolver comprar uma vitamina aqui e tal, eu estou fazendo errado. Tá fazendo errado. Mas apesar que essas vitaminas que existem em farmácia, esses suplementos, esses complexos vitamínicos, as dosagens, tanto é que você pode entrar e comprar sem receita. São tão poucas, pequenas. As dosagens são muito pequenininhas. Mas trazem efeito. É melhor do que nada, mas não vai resolver uma deficiência que possivelmente você vai ter. Tem que ser doses mais adequadas. Muito bem. A gente precisa aprender essas coisas. Em primeiro lugar, entender o seguinte. Quando há uma propaganda de um determinado produto, sempre tem-se o cuidado de, acho que é uma determinação do Conselho de Propaganda, a persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Acho absurdo isso aí, porque fica para mim muito vago, não sei que sintoma é outra coisa, né? Mas é importante que nós não passemos a nos automedicar, que é uma coisa que vocês médicos abominam a todo instante. Exato. Não se deve fazer automedicação, tá certo? Lógico, sempre. Tem que ter orientação de um profissional. Muito bem, doutor, vou falar um pouquinho nossa entrevista, se fosse falar tudo que nós queríamos, a gente ia ficar aqui até amanhã. Então a gente fica aqui pensando alguns Eu assuntos. estou à disposição. Muito bem. Hoje é sexta-feira. Hoje é né? sexta-feira, não tem problema, né? Fala em hoje é sexta-feira. Dizem que um copo de vinho é antioxidante, é verdade? Vinho tinto? O vinho tinto, principalmente, ele tem uma substância chamada tanino. Tá. E na uva tinta, existe uma substância chamada resveratrol. Esse resveratrol é um flavonoide que atua no nosso organismo como antioxidante, Tá. anti-inflamatório. Quando você toma vinho, você está diminuindo a ação desses radicais livres que eu falei anteriormente. Ah, tá. Então você está diminuindo a agressão, ou seja, você está retardando e diminuindo a probabilidade de ter um problema de saúde. Então, eu até brinco às vezes com algumas pessoas que gostam muito do vinho, eu falo, olha, se uma taça de vinho é boa, imagina uma garrafa, né? Quer dizer, mas uma garrafa já é um excesso, né? O recomendável, são 2 taças de vinho, embora tenha aquelas taças Bordeaux que cabe 800 Sem ml, dúvida, sem é dúvida. uma garrafa. É um cálice de vinho, para homem 2 cálices, para mulher 1. Isso aí? Nas refeições. Nas refeições? Nas refeições. No almoço e no jantar? No almoço e no jantar, sem problema. Você vê os países europeus, Itália, França, Espanha e Portugal. Ô, doutor, eu tenho uns amigos que vou passar a orar pelo senhor a partir de agora, porque o senhor nos deixou muito felizes. Não, eu estou dizendo porque eu adoro vinho. Eu também gosto adoro, de vinho, eu também estudo gosto. vinho. E na Europa o vinho é considerado um alimento. Um alimento. Agora, mas aí precisa ver se há consequências, pessoas podem ter problemas hepáticos também. Bom, o teor alcoólico de vinho não é um teor alcoólico exagerado, como um uísque, uma vodka, um gin. Sim. Muito menor. Tá? E a quantidade que você vai beber também. 2 cálices. Não vai acontecer nada. Então, tem gente que vai começar a tomar café da manhã também, a partir de hoje. Aí, e outra, já está comprovado. E o suco de uva? Isso. Também tem o mesmo efeito? Não tem álcool. Sim. E tem a mesma... Não. Ah, não tem. A comprovação que um pouco de álcool no organismo é benéfico. Um pouco. Vamos devagar, hein, gente? Calma. Mas só por essa declaração que o senhor deu aqui, o senhor pode ter certeza que vai ter proteção por mais alguns anos. Então os amigos vão orar muito pelo senhor. Eu tive uma paciente que ela levou a mãe. Na saída da consulta, a senhora, já de quase 80 anos, virou e falou assim, doutor, eu posso tomar vinho? Eu falei, não. A filha virou e falou assim, eu não falei? Aí eu retruquei, a senhora deve. Deve tomar. Aí ela bateu a palma e foi embora. Bem, doutor. Doutor, hormônios. A gente ouve muito falar em reposição hormonal, tanto para homem quanto para mulher. Isso é realmente necessário? Muito necessário. Nós, homens,
temos todos os hormônios que a mulher tem, nós temos também. Ora, se a gente tem, que tem alguma função, em Sim. proporção diferente. Nós temos estrogênio, assim como a mulher tem testosterona. Testosterona. E hoje já está comprovado, a medicina anti-age, anti-envelhecimento, quem controla o processo nosso de envelhecimento e a velocidade são os hormônios. São eles que controlam. Tem hormônio que com o passar do tempo, a idade avançando, ele vai diminuindo. Mas tem outros que estão relacionados ao seu dia a dia, seu estilo de vida. O estresse, por exemplo, faz você diminuir determinados hormônios, acelerando inclusive o processo de envelhecimento. E hoje nós temos, não é todo médico que conhece, os hormônios que nós chamamos de bioidêntico. Como? Bioidêntico. Bioidêntico. São gel transdérmico e ele tem esse nome bioidêntico porque a estrutura molecular desse hormônio é exatamente igual à nossa. Então, quando esse hormônio entra no nosso organismo, a sua célula vai reconhecer como você tivesse produzindo mais, tá? E coisa que não acontece com o sintético. O sintético é parecido. Parecido não é igual. Isso pode causar um efeito colateral. E os hormônios bioidênticos você manipula e você pode dar a dosagem específica para cada pessoa. E a partir de quando? Quando é que, por exemplo, nós descobrimos, nós homens e nós mulheres também, de uma maneira geral, todos os homens e mulheres, a partir daquele momento ela sente, eu preciso de reposição hormonal. É claro que é o médico que vai falar, mas o que é que detecta isso? Bom, o nosso apogeu de crescimento, nós atingimos aos 25 anos. De 25 anos você começa a ter um processo de envelhecimento, que pode ser galopante ou você pode ir muito devagar. Quem controla isso são os hormônios. Então, a partir de 25, 30 anos, você já pode apresentar uma deficiência hormonal. Que no homem, por exemplo, cansaço, irritabilidade. Na mulher também. Mudança de humor repentino, diminuição do apetite sexual, alteração do sono, humor e por aí vai. Isso pode acontecer aos 25 anos. Você vai fazer uma monitoração através de exames específicos do laboratório, você já começa a detectar um declínio hormonal. Uma coisa que faz muita diferença, pelo menos para mim, no meu consultório, eu adotei esse critério. Resultado de exames, principalmente de hormônio, para mim, normal é pouco. Tem que estar tudo ótimo. Ótimo. O normal baixo para o normal alto é muito distante. Tá. A medicina convencional, se caiu dentro da referência, não importa. Se você está aqui ou está lá... Doutor Odimar, eu vou confessar um negócio aqui, só para o senhor, ninguém ouvir. Eu nunca fiz reposição hormonal e eu já tenho mais de 25 anos, embora não pareça, mas eu já tenho. Casado? Casado? 25 anos de casado, você está falando? Oi? 25 anos de casado. Não mais. De casado eu vou fazer 39. Eu fiz 38 ontem. Meus parabéns. Obrigado. Que maravilha, hein? Casou em 78 a 79, né? 9. Doutor, se eu for ao seu consultório para uma consulta, com toda certeza o senhor vai me dar a reposição hormonal. Bom, não é assim, com toda certeza não. Eu vou primeiro fazer alguns exames específicos, dosagem de hormônio. Tá? Se você tiver nessa situação de normal baixo, eu vou analisar a sua situação, o seu quadro e rever. Será que é mais interessante ele ficar nessa situação baixa ou em níveis mais altos? Alguns hormônios, níveis mais altos, você vai se sentir melhor. Então é para lá que você tem que ir. Tá, entendi. E não tem nenhuma contraindicação a reposição hormonal ou tem? Não, existe algumas contraindicações, mas são muito pequenas. Por quê? Porque são hormônios que a gente usa que o próprio organismo deixou de produzir. Então, a partir do momento que ele deixou de produzir, você vai ficar com deficiência. Se você conseguir repor esses hormônios, os efeitos colaterais não existem. Entendi. Não existem. Um outro problema que acomete muitas pessoas assim com mais idade é a osteoporose. Ela é evitável? Evitável? Sim. Sim, por exemplo, a deficiência de estrógeno na mulher na menopausa é um dos fatores que pode causar osteoporose. Falta de atividade física, obesidade, tabagismo, uso de anticoncepcional. Drogas de uma maneira geral?
alimentação inadequada, tudo isso você pode evitar a osteoporose no final. Tá. Mudando o teu estilo de vida. Muito bem. E no caso, por exemplo, da mulher na menopausa, usar, mesmo que ela tenha alguma contraindicação, antecedente familiar de câncer de mama, por exemplo, hoje nos Estados Unidos eles estão usando estrógeno para mulheres que já tiveram câncer de mama. Mas aqui isso vai demorar para acontecer isso aqui, pelo receio de recidiva do câncer. Tá. E é uma das maneiras de se evitar a osteoporose. Muito bem. Doutor, vamos falar um pouquinho sobre obesidade, mas eu quero pedir nesse momento uma licença aí que eu vou dar um recado para o meu telespectador. Quero falar sobre esse assunto de obesidade que é muito importante. Aliás, muita gente deve procurá-lo por isso, até pelo fato de ser nutrólogo. Doutor, qual que é a diferença de obesidade e gordinho? Ou gordinho? Não, existe. Aí depende do ponto de vista de cada um, né? Existe aquela situação que a gente chama de sobrepeso. Sobrepeso é aquela pessoa que está acima do peso, mas não chegou à obesidade. Existem 3 tipos de obesidade. Obesidade 1, 2 e 3. Tá. Que através de uma formulazinha que a gente chama de índice de massa corporal, tá, a gente detecta se a pessoa está num sobrepeso, obesidade tipo 1, 2 e 3, que é a mórbida. Então, existe essa maneira de você classificar a obesidade. Assim como toda doença, pelo que a gente pode entender aqui, pode ser prevenida até por meio da alimentação, essa, sobretudo, é a mais importante, né? Não tenha dúvida nenhuma. Comeu errado, fatalmente você vai ter algum problema. O mecanismo de peso é um só, não tem 2. A pessoa aumenta de peso por um mecanismo. Qual é esse mecanismo? Entrada de caloria e saída de caloria. Se você ingerir uma quantidade maior que você está gastando, evidentemente... É matemático isso. É matemático. Esse a mais não vai evaporar, vai se transformar em gordura. Sim. Se você quer diminuir de peso, você tem que mexer nesse mecanismo de entrada e saída. Ou ingere menos, ou gasta mais. Ou as duas coisas. É evidente que existem situações, por exemplo, alterações hormonais, que podem colaborar para esse aumento de peso e dificultar as pessoas, às vezes, a diminuir de peso. Sei. Então, por isso que o equilíbrio, que nós falamos lá no início, ele é importante. Porque, às vezes, a pessoa ela está fazendo uma dieta, que eu não gosto de dieta. Eu ia perguntar se você é contra a dieta, né? Não, a dieta é o seguinte, a dieta ela tem um início e tem um fim. Sim. E depois, como é que faz? Agora eu vou ser feliz novamente. Aí começa a comer como comia antes e ganha peso outra vez. Sim. É isso que acontece com todo mundo. É o efeito sanfona. É o efeito sanfona. O que é importante é você ter consciência que você está comendo de maneira inadequada. Aí entra uma nutricionista para te orientar, para você mudar o teu estilo de vida. Isso no consultório. A Fernanda, que é minha filha, ela faz nutrição funcional. Ela dá essa orientação para as pessoas. E eu faço a minha parte, que é deixar as pessoas na melhor performance, inclusive para diminuir de peso. Como nutrólogo, por exemplo, eu adoro fazer essa pergunta porque toda vez a resposta me satisfaz. Ovo é bom, né? Ovo? Eu como muito ovo. Eu não sei, criaram esse mito do ovo, que o ovo faz mal. Eu nunca li nada, cientificamente comprovado, eu nunca li nada. Eu só como a clara porque a gema aumenta colesterol. Pelo contrário, o ovo é um dos melhores alimentos que existe. Tirando o leite materno, o ovo é o segundo alimento. O ovo só não tem vitamina C, o resto tem tudo. Sei. Então você pode comer ovo. É lógico. É isso que eu ia perguntar. Qual você vai quantidade? comer como esse ovo? Você não vai fritar com fritou, óleo. já complicou. Fritou é a mesma coisa que comer uma batata frita. Uma mandioca frita. Agora, você tem ovo cozido, ovo pochê, ovo quente, omelete, mexido. Tem um monte de maneiras de você comer ovo. E aí existe assim... você pode comer 4, 5 ovos por dia? Tranquilamente. Eu como 2, 3 por dia. Sem problemas. Sem problema. E aí, bom, e tem gente que não gosta. E, eu acho que, além de tudo, ele é gostoso, né? Eu adoro ovo. Eu gosto de ovo. Agora, é muito difícil achar uma pessoa que não gosta de ovo. Eu conheço algumas, mas é verdade. Mas e o tempero com o sal? Precisa tomar cuidado com o sal no ovo? O sal em excesso não é indicado. Hoje aí existe sal orgânico. O sal marinho, que tem menos sódio, tem o sal agora, o rosa, que é o do Himalaia, que tem menos produtos químicos do refinado comum. Então optar por esse tipo de sal, orgânico
marinho ou o rosa. O doutor, me fala um pouquinho do leite. O leite materno a gente sabe que é muito bom. Eu não sei se o leite, mas eu conheço muita criança que é tratada com leite desde pequenininha e conheço pessoas até de idade, adultos, que adoram tomar leite, tomam leite, e eu já ouvi falar que o leite não é bom. Bom, aí é o seguinte, o leite, existe proteínas no leite, que a principal delas, que é a mais conhecida, que é a lactose. Tá? Essa lactose, nós temos uma enzima chamada lactase, que é para quebrar essa lactose até aproximadamente 10 anos de idade. Depois nós não temos mais a capacidade de quebrar essa proteína lactose. Então o leite ele vai gerar algum problema para algumas pessoas. Agora, em termos de nutricional, você vê, né? Como Deus é grande. Se uma mãe não consegue amamentar, por algum motivo, a opção é dar o leite de vaca, porque a criança não pode morrer de fome. Sem dúvida. Então, a criança até 10 anos de idade, ela tem a capacidade de digerir esse leite. A partir daí, não existe a menor necessidade de leite para a fase adulta. A não ser que você goste de leite. Não, sim. Você gosta de leite e não tenha problema com as proteínas que o leite pode causar no nosso organismo, que são várias. Tá, mas ele previne a osteoporose? Olha, essa história de ter que tomar leite por causa de cálcio, não é bem assim. Nós aproveitamos muito pouco o cálcio do leite. Essa história que tem que tomar leite por causa do cálcio, não é verdade. Não é verdade. Você quer ver uma coisa? O leite vem da onde? Da vaca. Da vaca. Da onde que a vaca tira o cálcio para ter no leite dela? Ela toma leite? Não. Ela come capim. É só comer verde, que tem cálcio. Tem cálcio. Brócolis, então? Brócolis, espinafre, tudo que é verde tem cálcio. Peixe. Quer dizer, essa é meio que mito, essa história que tem que tomar leite para evitar a osteoporose. Não é bem assim. Tem gente que não, por exemplo, tem gente que não se adapta ao leite, né? Tem aversão ao leite. Pode tirar o leite da vida. Pode tirar. Mas aí ela se preocupa em comer queijo, alguns derivados para poder é proteína, é proteína. E se ela não tiver problema com derivados, não tem contraindicação nenhuma comer. Mas quem não come derivado do leite, quem não toma o leite, mas come muito verde, tal, supre as necessidades, principalmente de cálcio e outras vitaminas que tem no leite. Agora, me fale um pouquinho sobre o glúten, que ficou uma febre no Brasil aí, sei lá se no mundo. Não tem glúten, não tem glúten. E aí, o glúten faz mal? Não, o excesso de glúten faz mal. E hoje a gente sabe que a cevada, o centeio, a aveia, a concentração de glúten é muito maior que muitos anos atrás. Plantas transgênicas, mutações, fizeram com que esses alimentos de glúten subissem muito a quantidade. Incompatível, às vezes, com a capacidade de digerir o glúten. Tem pessoas que têm mais, tem pessoas que têm menos. Tá? Eu não sou contra o glúten, a não ser que a pessoa apresente uma intolerância ao glúten, evidentemente ele é contraindicado. Doutor Odimar, nós devemos ser aí contemporâneos, né? Temos mais ou menos a mesma idade e tal. Alguma vez a mãe do senhor, o pai do senhor falou assim, filho, vai lá cuidado lá no supermercado, compre isso aqui, mas compra sem glúten, A gente nunca mais, não tinha nem data de vencimento dos produtos. Nada. Porque naquela época, com certeza, a quantidade de glúten que havia nos alimentos era, no mínimo, 200% menos que agora. Menos que agora. 200, no mínimo, 200% menos que agora. O senhor recomenda que nós comamos sem o glúten? Não, aí é uma questão de você fazer uma avaliação individual. Existem exames específicos para você ver se a pessoa tem intolerância a glúten ou não. Se não tiver, não tem problema. Se não tiver, não vejo problema. Muito bem. Eu não aconselho, por exemplo, glúten para criança. Uma criança recém-nascida até 2, 3 anos de idade, eu sugiro que a mãe não dê glúten. Porque o glúten nessa idade, ele pode aumentar a chance da criança ter doença autoimune na fase adulta. Isso já tem estudos comprovando isso. Então, mamãe, papai aí de crianças, né, de bebês e tal, não deem glúten para os filhos. Aquela história, mas está comprovado, não interessa, está falando uma autoridade aqui no assunto, está falando que é possível, então vamos evitar, vamos cortar o mal pela raiz aí, tá certo? É importante demais. Doutor,
a gente fala de metabolismo. Muita gente fala, o metabolismo muda, tal. Realmente muda o metabolismo, porque nós que hoje procuramos tentar aí, porque quem trabalha em televisão tem que tentar manter um pouquinho aí a forma física e tal, embora às vezes não dê certo, né? Dá uma olhada aqui, não dá certo, mas fazer o quê? Mas há 15, 20 anos, se eu diminuísse um pouquinho a alimentação, eu já percebia muito a redução de peso. Hoje é muito mais difícil. Com o passar do tempo, a idade ia aumentando, a tendência é o metabolismo ficar mais lento. E por conta do quê? Principalmente por causa de alteração e já declínio hormonal que começou aos 25 anos. Então, quando você modula esses hormônios, retoma a quantidade em níveis ótimos, o seu metabolismo, na maioria das vezes, volta a funcionar, entre aspas, como você tivesse 10, 15 anos a menos. Tá. Por isso que a modulação hormonal ela é importante. Quando que nós devemos procurar um ortomolecular para se consultar? Bom, para nos consultarmos. Então eu vou contar a minha história aqui. Quando eu comecei a fazer ortomolecular há 25 anos atrás, e o precursor da ortomolecular foi Linus Pauling, que é um cientista americano, químico, ganhou o prêmio Nobel de Química na década de 50 e prêmio Nobel da Paz na década de 60. Então, quando eu fui atrás do ortomolecular, eu vi que tinha um embasamento científico. Tá? Então, quando eu comecei a estudar, fiz 2 anos de bioquímica para eu entender a ortomolecular, que elas são praticamente a mesma coisa. A base da ortomolecular é bioquímica, que é uma matéria que nós estudamos no primeiro ano de faculdade e esquecemos. Infelizmente nós esquecemos. Eu tive que retomar isso aí. Então, a ortomolecular, há 25 anos atrás, que eu devo ter sido um dos primeiros aqui em Campinas, os meus pacientes eram tudo de 50 anos para cima. Hoje inverteu. É de 40 para baixo. Eu tenho mães que chegam para mim e falam, você diagnosticou que eu estou com deficiência de algum nutriente, que sempre está. Você me deu o suplemento. E para o meu filho? Eu posso... Porque a criança também tem deficiência, já. Porque ele come a mesma coisa que nós. Então eu tive até no consultório que desenvolver um suplemento para criança. Tá? Eu tive que desenvolver, porque para nós adultos a gente faz em cápsula. Hoje, até pela condição, pelo seu currículo, hoje, após a consulta, já sai com uma receita para manipular e tal, ou já tem um produto, tudo? Não, receita para manipular. Normalmente é manipulado mesmo. Né? É manipulado, mas tem que saber onde fazer, farmácia. Importante, sabe, claro. Que tenha uma capacidade técnica adequada. Sim. Nutrientes adequados, porque a maioria são tudo importados. Isso a procedência é importante. Sem dúvida. Agora, uma outra coisa muito importante também que se fala. O ortomolecular, ele usa muito receitar ou indicar produtos de acordo com o seu tipo sanguíneo. É verdade isso? Isso aí não é verdade. A medicina ortomolecular é bioquímica, como eu falei. Agora, alguns colegas que fazem ortomolecular, eles aderiram a essa dieta que eu não sei de onde veio, chamada dieta do tipo sanguíneo. Que dependendo do teu tipo de sangue, você pode comer isso ou não pode comer aquilo. Se você me perguntar detalhes, eu não sei, porque eu sei tanto quanto você da dieta tipo sanguíneo. Por que eu não fui me inteirar? Porque eu não achei embasamento científico para eu ler isso aí. Quer dizer, isso aí surgiu não sei de onde. Mas, por exemplo... Eu não estou dizendo que não funciona, porque toda dieta funciona. Se eu chegar para você, Roberto, você tem sangue tipo O positivo, você pode comer isso, não vai comer isso, e vai dar 15 voltas na lagoa todo dia. Você vai emagrecer. Você não vai emagrecer? Claro que eu vou. Então a dieta de sanguíneo funciona. Entendi. Mas eu ia perguntar, da mesma forma que o senhor não se aprofundou por não ter visto embasamento científico, pode ser que outros médicos tenham se aprofundado por terem visto, né? Olha, eu procurei. Eu procurei então bastante. Não foi simplesmente uma opção por opção, não. Eu procurei. Não vi de onde veio isso aí, não. O Existem alguns estudos que eu descobri, mas ainda está, acho que nem nasceu, ainda não está nem engatinhando, não nasceu, que
na hemácia, o glóbulo vermelho, algumas proteínas que são incompatíveis com alguns alimentos. Mas isso ainda tá para acontecer. Tá certo. Doutor, quando o senhor falou que não é a favor das dietas, é a favor de uma reeducação alimentar. E eu pergunto, toda vez que você vai a uma nutricionista, ela fala, você precisa comer de 3 em 3 horas. Isso é verdade? Bom, isso hoje tem algumas controvérsias. Tá? Teoricamente, você comendo de 3 em 3 horas, você mantém o seu metabolismo funcionando o dia todo. Ao passo que, se você aumentar o espaço entre as refeições, café, almoço e jantar, esse tempo, o teu organismo, ele não vai ter o que fazer, ele não está fazendo digestão de nada, porque você não está comendo. Tá. Mas hoje já existem estudos, que eu também estou procurando me informar mais, da dieta intermitente. É aquela coisa que você vai deitar, você acorda, só vai almoçar. Mas isso precisa ter um critério e um acompanhamento com uma nutricionista que entenda dessa área aí bem da dieta intermitente, que eu ainda estou me preparando para isso. E para ver se realmente é uma coisa que não vai lhe causar prejuízo, né? Doutor Odimar Pinheiro, muito obrigado, adorei falar contigo, não preciso pagar a consulta não, né? Porque você me deu uma aula aqui para mim e para os nossos telespectadores. É um prazer, eu agradeço a oportunidade mais uma vez, parabéns pelo seu programa e me coloco à disposição. Vamos chamá-los outras vezes. Tá bom? Tá bom, doutor? Muito obrigado. Meus amigos, que conversa gostosa com o doutor Odimar Pinheiro, especialista em medicina ortomolecular aqui no Visão Geral de hoje. E hoje é dia 14, aniversário da cidade de Campinas. Parabéns a todos os campineiros. Eu não sou campineiro, eu sou campineiro por adoção. Mas eu sou muito mais campineiro do que muitos campineiros que nasceram em Campinas. E como é sexta-feira, né? É dia de afrouxar o nó da gravata, né? E vamos seguir o conselho do doutor aqui, ó. 2 cálicezinhos de vinho às refeições. Não faz mal, disse o doutor aqui, tá bom? Saúde, paz, alegria, muita sorte, ótimo final de semana para todos vocês. Vambora, doutor? Vamos nessa. Ei, mas que ótimo.